Nos últimos 15 anos, o jovem nobre Aaron Ferreira dormiu para esquecer sua depressão. Até que um dia, um sonho recorrente de um espadachim praticando o inspirou a sair do estado depressivo. Com vigor renovado, Aaron pega a lâmina e se matricula em uma escola prestigiada para se tornar um mestre espadachim e alcançar o homem de seus sonhos. Começou com o diário de um idoso que vivia em um vilarejo rural. Em um certo dia, um estranho apareceu no local, carregando uma espada enorme. O narrador não gostou muito dele à primeira vista, mas não pôde deixar de notar sua determinação marcante. Ele esperava que o ancião rejeitasse o estranho. Mas, para sua surpresa, o estranho foi muito bem acolhido por todos os habitantes do vilarejo. Bem, o que quer que o homem pensasse? Já se passaram 4 dias desde que o novo vizinho chegou, mas ele se mantém reservado e quieto como um rato. Será que está vivo? Alguns aldeões intrometidos tentaram fazer amizade com o estranho sem sucesso. De qualquer forma, ele não se importa. Sem mais, 1 semana se passou. Depois, 10 dias. Finalmente, ele sabe o que o estranho faz. Algumas crianças do vilarejo viram e disseram que o estranho treina com sua espada todos os dias. O narrador logo percebeu que o estranho tinha uma história. Mas quem se importa, certo? Não é da conta dele. Faz 1 mês desde que ele chegou, e as conversas sobre o estranho praticando espada ainda são populares na aldeia. Mesmo assim, o narrador se recusa a vê-lo praticar. Então, outro mês passou. E mais um. Os moradores do vilarejo continuam falando sobre o misterioso estranho e já criaram várias histórias sobre por que ele empunha sua espada. Alguns dizem que ele é um cavaleiro treinando para se vingar. Outros dizem que é um mercenário famoso. Você sabe, os contos populares de sempre. Nosso narrador não estava interessado nisso, mas agora precisa ver o homem com a espada, certo? Por exemplo, ele tem treinado intensamente há 6 meses. Ninguém demonstra tanta dedicação quanto ele, ou pelo menos era isso que ele pensava. No entanto, ele precisa testemunhar com seus próprios olhos. Será que ele realmente é habilidoso com a espada? Qual será a velocidade da técnica que ele usa? E quanto à força dele? Essas perguntas surgiram em sua mente. Então, ele decidiu observar como o espadachim misterioso praticaria no dia seguinte. Quando o dia finalmente chegou, apesar de todo o alarde, ele trabalhou suas em uma habilidades empresa aparentavam e viu ser como os bastante espadachins básicas, testam de suas acordo com o espadas. nosso narrador. As habilidades desse homem não são especiais. Talvez ele tenha razões para treinar tanto. Talvez uma história triste. Mas isso não melhora suas habilidades. Os motivos desse espadachim são estúpidos e lamentáveis, segundo o nosso narrador. Agora ele não se importa com o que dizem sobre ele na cidade. Depois de um tempo, uma nova família chegou à cidade. Um mercenário, seu filho e uma filha chamada Rima. O narrador se apaixonou por Rima, que chama de anjo, e sorri para todos. O rapaz está animado e planeja se aproximar de Rima no dia seguinte. Não é relevante para a história, diz o narrador. Mas o vilarejo sempre esteve à mercê da espada. No 3º ano, muitos anos se passaram, e o narrador volta a escrever em seu diário. Após 2 anos cortejando Rima, eles se casaram, o que ele considera o dia mais feliz de sua vida. Mesmo assim, sente que não está em um relacionamento agora. 5 anos se passaram desde que o estranho chegou ao vilarejo, e apesar de muitos terem vivido coisas diferentes, o espadachim sempre brandiu sua espada quando necessário. Dia. Será que ele está praticando ou se torturando? Assombrado, o narrador decidiu checar o espadachim diariamente. Já se passaram 5 anos, 1 mês e 12 dias desde que ele começou a treinar. Ele o checou no dia seguinte, e no outro, e no outro. E em um piscar de olhos, passaram-se 6 anos, 2 meses e 18 dias desde o início do treino. São 6 anos, 9 meses e 3 dias. Nos últimos dias, tem nevado. Mas o desejo do espadachim de treinar é mais forte. Ele continua praticando. Enquanto brandia sua espada, o narrador dá as boas-vindas ao seu primeiro filho com Rima. Muitos na cidade comemoraram, mas o espadachim seguiu brandindo sua espada. Droga! Quem tornou esse cara seu inimigo? Sob chuva e neve, ele empunha sua espada. Mas por quê? Um dia, nosso narrador não foi ver o espadachim do vilarejo. Mas ele ainda deve estar brandindo sua espada, certo? Ele sempre a maneja. Agora, o narrador está velho. Seus filhos têm filhos. Um dia, Yun Seok, seu neto, o acorda.
Quando Laura mencionou que eles iriam ao mercado, ela o convidou para ir junto, mas ele optou por passear pelo vilarejo. Agora, ele é o chefe, respeitado e admirado por todos. Com o passar dos anos, o vilarejo mudou consideravelmente, exceto pelo espadachim solitário que permanece no portão. O presidente refletiu que já se passaram 37 anos desde que esse estranho apareceu por aqui. Ao ver o que havia além das portas, seus olhos se arregalaram de choque, e ele correu para o espadachim, ajoelhado imóvel no chão. Com a espada na mão, cabelos grisalhos e roupas gastas, o espadachim morreu com olhos abertos. Sua empunhadura na espada era firme. O narrador ficou impressionado. A luz prateada do espadachim já sumira. Então ele rapidamente deitou, fechou os olhos e disse ao espadachim que esperava que ele estivesse em um bom lugar. Nesse instante, um príncipe loiro de olhos azuis acordou suado. O que está acontecendo? A propriedade Ferreira, famosa por treinar vários nobres, está no sul do reino de Hyle. Mas o que destaca essa região são os filhos do Barão de Ferreira. Segundo os guardas, Lady Curiel é famosa nacionalmente por receber seu título aos 11 anos. Um guarda perguntou se a família real a nomeou, mas o primeiro destacou que é por ser uma feiticeira, algo raro e especial, mais que grandes magos. O terceiro guarda disse que não importa, pois o primogênito é o Sr. Aaron, deixando os outros dois sem palavras. Então, qual é o problema dele? E por que essa reação? Bem, parece que Aaron é famoso, e o guarda novato sabia disso. A duquesa Kill, conhecida como Princesa Kiril, é famosa por sua magia. Mas seu irmão Aaron é mais famoso no país. Ele ganhou o apelido de Senhor Preguiçoso, após a morte precoce de sua mãe. Desde então, recusou-se a fazer qualquer coisa, apenas dormindo trancado em seu quarto. Foi assim que veio o apelido de M. Não posso culpá-lo. Led viu sua mãe morrer na sua frente. Enquanto os guardas brincam, uma voz atrás chama a atenção. É a princesa Coronel Ferreiria e sua mãe, Amélia, a segunda esposa. A princesa, loira de olhos azuis, com cabelo cobrindo o lado direito do rosto, olhava para os guardas. Como se sua aura intimidadora não bastasse, ela ainda questionou os guardas sobre quem os ensinou a fazer gazeta no trabalho. Todos se curvaram pedindo perdão, uma bela reverência de 90 graus. Mas a princesa Kirtle foi implacável. Continuou questionando sobre seus erros, até que sua mãe interveio e salvou os guardas. Com um sorriso malicioso e um olhar de lado, ela perguntou se já sabiam o erro. Elas concordaram e se curvaram rápido. Mãe e filha ficaram satisfeitas e se afastaram. Os guardas suspiraram aliviados. Mãe, filha, combo. Pensando nelas, não podem deixar de se perguntar como o Sr. Aaron é diferente. Enquanto isso, no interior do palácio, sons de grunhidos eram ouvidos, vindos do próprio preguiçoso Lord Aaron Ferreira. Parece que ele está enfrentando dificuldades para dormir, o que é surpreendente, já que ele é famoso por dormir a essa hora. E a principal razão para isso é o sonho recorrente que ele tem. Ele jurava que podia sentir o cansaço em sua boca ao brandir a espada, até mesmo a dor muscular que o acompanhava. Porém, o mais chocante de tudo isso é que seu corpo está cheio de energia. Cheio de energia, ele não para de tremer. Precisa agir. Com a voz trêmula, chamou alguém e o mordomo respondeu rápido. Primeiro, hesitou em dizer o que queria, confundindo o mordomo. Mas o holandês falou, pedindo uma espada para manejá-la. O mordomo ficou em silêncio, sem entender. Nani, ele pediu uma espada? Chocado com o pedido, o mordomo respondeu afirmativamente, mas de forma interrogativa. Na sala de treinamento da família Ferreira, todos se esforçam para se concentrar, mas não conseguem ignorar o elefante na sala. Não é uma alucinação, certo? Todos veem a mesma coisa, certo? Os sussurros aumentaram quando Aaron Ferreira e seu mordomo entraram na sala. Isso é a segunda vinda ou o quê? Os guardas continuam a sussurrar pelas costas dele que já é difícil vê-lo ultimamente. Mas aparecer na sala de treinamento é algo totalmente inédito. Eles estavam realmente se perguntando se ele estava aqui tentando aprender a manejar a espada, quando de repente, ele se aproximou das armas exibidas na parede, olhando atentamente para a arma com a maior lâmina. Diante disso, o mordomo explicou que havia vários tipos de espadas, até mesmo de madeira, e que se ele pudesse esperar um pouco mais, se o Eren não puder se defender, ele trará alguém que conheça bem essa arma.
Porém, Aaron recusou e continuou observando as armas, escolhendo a de maior lâmina. Os guardas estavam irritados, e um deles pediu ao colega que o beliscasse para ver se estava sonhando. Não era um sonho. No entanto, um grunhido distraiu todos e deixou os guardas curiosos, pois viram Aaron com uma espada na mão. Até seu mordomo o observava, enquanto ele tremia segurando a espada pesada e se posicionava. Ele tentou balançar a espada, mas, sabendo de sua resistência e falta de conhecimento, era frágil. Muitos já esperavam que Eren fosse ruim, dado seu histórico. Todos sabem que ele é preguiçoso e dorme sempre. Mas vê-lo sair de sua runa após tanto tempo foi incrível. Mas por que começou a treinar com a espada? Um funcionário do palácio comentou que talvez fosse por causa do Lord Jiren, que fez Aaron se levantar. Segundo seu vizinho, nosso espadachim foi humilhado pelo Lord Giron no mês passado. O quê? Foi o que aconteceu, ou pelo menos todos pensaram. Apesar de muitos terem visto, nem todos sabiam, já que Eren estava em silêncio. A humilhação o motiva, então não podemos culpá-lo. A questão é, quanto tempo ele aguentará? Enquanto os trabalhadores voltavam, Eren empunhava sua espada e seu mordomo observava. Eles até disseram que Aaron duraria só 3 dias, enquanto o outro dizia que ele só duraria nos últimos 30 minutos. O mordomo os olhava com desdém, pensando que nem todos são iguais, e focou em Eren. Disse ao jovem nobre que a esgrima exige esforço, e não é para todos, e que amanhã começará a procurar alguém para ajudá-lo. Mas Aran está no ponto agora. Com a espada nas mãos, sentia dor por todo o corpo, especialmente nos braços. Até mesmo ele começa a se perguntar por que faz isso enquanto continua a brandir a espada, segurando-a com tanta força e determinação. Apesar de ter um corpo frágil, ele acaba ficando sem fôlego e se deita no chão, completamente ofegante. Mas por que ele se sente tão à vontade assim? Será que esse cara é algum tipo de masoquista? Quanto mais ele continua a copiar o que o espadachim em seu sonho faz, mais os fardos do seu coração se aliviam. A cada golpe da espada, as lembranças ruins e pensamentos confusos somem. Ele não consegue parar esse sentimento viciante. O mordomo o tirou do devaneio, impedindo-o fisicamente de brandir a espada. Já estava anoitecendo. O quê? Já? Ainda embriagado pela sensação, Eren se confunde ao ser impedido e desaba nos braços do mordomo, exausto. Com a visão ajustada, ele percebeu que era o pôr do sol, enquanto o mordomo se preocupava. Como o dia passou tão rápido? Segurando o mordomo, pergunta por que não foi embora. O mordomo sabia que não devia deixá-lo só. Esperou pacientemente e o chamou várias vezes, sem sucesso. Finalmente, Aaron está pronto para descansar e garante que foi um bom treino, mas é melhor não se esforçar demais. Ele promete não repetir. No quarto, Aaron reclama da dor, pensando que não conseguiria fazer isso. Culpa do sonho. Como dormir com essa dor e peso? De repente, ele apagou. 5 minutos depois. Dias depois, uma cena chocante ainda assombra o palácio. No refeitório, Eren devora o sanduíche com tanto gosto que seu mordomo não acredita que o príncipe está de pé. Ele se aproxima de Aaron e sai do quarto. Ainda em choque, pergunta a Aaron se ele também vai treinar hoje, e ele confirma. Aaron pensa sobre o sonho recorrente do espadachim e como seria continuar praticando. A dor diminui, então ele decide manejar a espada. No entanto, teve um momento em que achou que poderia estar enlouquecendo. Mesmo assim, vale a pena tentar. Para continuar empunhando-a, ele precisa de energia. Pensando nisso, pediu mais sanduíches e leite. Esta é a energia do protagonista que buscamos. Na sala de treinamento, os guardas especulam se hoje é o dia. Muitos apostam, incluindo o novo guarda, sobre o que ele acha que ocorrerá. Até que uma figura encapuzada se aproxima deles. Era um homem idoso, apoiado em sua bengala, que estava perguntando onde ficava o campo de treinamento do palácio. Você já sabe, sempre que alguém assim aparece, nosso herói está prestes a receber uma boa lição. Os guardas o questionam sobre o local para onde ele deseja ir, mas ele lhes garante que é apenas um viajante errante, e também um ex-espadachim, que só quer observar de fora para provar sua identidade. Ele diz ter licença adequada, mas os guardas não perguntaram mais e o levaram ao campo de treinamento. Assim, foram ao campo do palácio, já pensando na aposta. Ao chegar, o mais velho ficou chocado ao ver o antes preguiçoso príncipe Aaron.
treinando duro com a espada. Já é o 4º dia desde que começou isso. Cria do guarda jovem, ele apostou que Eren ainda estaria de pé agora. Boa aposta. Sim, as práticas de espada viraram apostas para muitos guardas. Enquanto o jovem recebia seu pagamento, disse que Eren poderia treinar mais, pois o filho de Garon, Lord Jiren, o derrotou bem no mês passado. Lembra-se como a humilhação é uma boa motivação? Enquanto brincam, o personagem parecido com Gandalf observa Eren em silêncio, avaliando sua forma. Não está tão ruim, já que começou há dias, e não acha que está perdendo tempo. Mas a habilidade de Eren com a espada é péssima. Além disso, com sua força atual, ele não aguenta o peso da espada. Além disso, ele já está sem fôlego, mostrando sua baixa resistência e mau comportamento. Quanto tempo ele manterá esse ritmo? O velho se pergunta se o Lord Jiren é a razão do treinamento abrupto do jovem nobre. Essa brincadeira com a espada não é boa. Quanta mana ele usará? Esses pensamentos passavam pela mente do velho, mas seu devaneio foi interrompido por uma forte rajada de vento nos terrenos do palácio. E um dos guardas exclamou em choque quando um grifo, um lendário e magnífico animal alado, voou de forma majestosa, montado pela princesa Coronel, que tinha uma expressão séria no rosto. O grifo, que é fascinante, possui cabeça e asas de águia, além de um corpo de leão. Sua pelagem é tão dura quanto aço, e a sua presença é extremamente imponente. Bem, surpreendentemente, até a princesa Cortel aparecer voando com ela não deveria estar presente aqui. Ela voou diante dos guardas, que agora tremem de medo do talento da princesa, de como ela move suas criações à vontade, e dá vida a elas como se fossem reais. Essa é a princesa Kirtle. Mas agora eles têm um novo medo. A princesa encara os guardas e até chama cada um, inclusive o velho, mas ela rapidamente o dispensou e focou nos guardas que se descuidavam no trabalho. Quantas vezes teria que dizer para não gazetearem? Um deles argumentou que acabara de terminar o turno. Enquanto o velho ouvia, reduzido a um personagem secundário, o homem nem suava. O guarda mais velho explicou que estava no turno da tarde e não fez nada errado, mas a princesa Kiril o examinou mais, dizendo que ele talvez estivesse apenas falando no calor do momento. Ela sabe que esse guarda nem trabalha no campo e é intrometido com o que ocorre. Ela continuaria questionando se Aaron não tivesse chegado, chamando sua atenção e perguntando por que ela agia assim. Ela ficou quieta e olhou os guardas, dizendo ao irmão para parar. Aaron estava bastante confuso, mas a princesa pediu com firmeza que ele parasse. Então, ele decidiu voltar a praticar com a espada. Kiril, claramente irritado, gritou que manejar a espada não é algo fácil, especialmente para alguém como ele, que dormiu por tantos anos. Kiril questiona intensamente, com insistência, se ele realmente acha que conseguirá dominar essa arte. Aaron fica em silêncio, mas ela continua comparando suas habilidades com as dos guardas novatos, dizendo que eles são melhores que ele. Ela teria continuado, se a mãe, Rainha Amélia, não tivesse descido as escadas sorrindo. Para surpresa do guarda, ela pediu à princesa que não incomodasse o irmão e fosse com ela. Kiril quase argumentou, mas felizmente, só a rainha pode chamar a princesa assim. Amélia elogiou os guardas pelo trabalho árduo e disse a Aaron para não se sobrecarregar. Com isso, as duas se afastaram, aliviando os guardas. Mas o grifo ainda estava lá. A criatura deu um grasnido alto, fazendo-os pular e gritar frustrados por a princesa não ter levado sua criação. O velho sorria, pensando na famosa princesa e como parecia que uma tempestade passou pela cena. De qualquer modo, ele rapidamente mudou o foco para Eren, e com um olhar atento, percebeu que, apesar do tumulto, o jovem nobre apenas praticava com a espada, indiferente ao que acontecia ao redor. Com isso em mente, o velho decidiu observar Eren por mais alguns dias. De repente, é noite, e nos corredores do palácio, ouvem-se passos silenciosos. Os passos pertencem à princesa, tentando entrar sorrateiramente, mas o mordomo de Eren aparece, dizendo que o jovem mestre já dorme. Assustada, Kiril faz beicinho, dizendo ter algo a falar, mas o mordomo sugere esperar até ele acordar. A princesa silencia por um momento, então se vira para o mordomo, emitindo poder e uma forte rajada de vento, e perguntou se o mordomo ousava responder. Isso, meus amigos, é uma cena de abuso de poder.
O mordomo de Aaron, chocado com suas ações, estava surpreso e assustado com a aura ameaçadora da princesa. Felizmente, Kirill foi rápido em acalmá-la e disse ao mordomo para não contar a ninguém o que ocorreu. Nesse momento, o mordomo de Aaron estava de joelhos, apenas observando enquanto ela se afastava. Pela manhã, um gato vermelho com terno e chapéu coco tocava flauta na mesa de cabeceira de Aaron. O jovem nobre acordou surpreso com a nova adição ao quarto. Vendo a carta aos pés do gato, ele a abriu e leu que era de sua irmã. Ela pedia desculpas pelo que disse. No campo de treinamento, ao saber que ele trabalhava demais, ela se preocupou e deixou uma boneca para ele. Erin tomou um café da manhã relaxante, esperando ajudar em sua recuperação. Não é adorável? O príncipe olhou para a gata, que fez uma pequena reverência na carta. A princesa pediu para não contar à mãe que esteve ali, pois a rainha Amélia já havia dito para não fazer isso. Após ler, Aaron virou a carta e viu mais. Desta vez, a rainha escreveu no verso, dizendo a Erin que, se a irmã dele o incomodasse muito, ela deveria contar a ela. Ela também disse para manterem isso em segredo de Kirill. Uau, que madrasta malvada. Isso é novo. Aaron sorriu, pensando que sua mãe e irmã se importavam muito, enquanto acariciava o gato, que só dormia há uma década. Como se fosse a hora certa, o mordomo bateu e avisou que o café da manhã estava pronto. Pensando no café, Erin teve uma ideia. Ele resolveu se juntar à família no café da manhã. Seu mordomo saiu apressado e sorrindo, pensando que o príncipe havia mudado para melhor. Não é comum a família real se reunir para as refeições, especialmente eles. Com Erin presente, Colonel colocava comida no prato enquanto seus pais sorriam. Quando a rainha ia pedir a Kirill para ir devagar, Erin agradeceu aos pais e a Kirill, mesmo que no passado ele só dormia. Como um tolo, disse à família que não tinha coragem de admitir antes, mas agora diz que sente muito e ama todos. Até o pai dele expressou amor. Como Erin diz, ele lamenta a preocupação causada. Mas felizmente, seu pai ignorou isso rapidamente. E já que Aaron iniciou a conversa na refeição, seu pai mencionou suas práticas de esgrima, como sua mãe. Ele também lembrou Erin para não se esforçar demais, elogiando o filho por seus esforços, mesmo começando tarde no ofício. Quem não gostaria de pais assim? Erin responde ao pai que não está se esforçando demais e que não precisa se preocupar. Pensando no sonho recorrente, Erin achou que essa tensão não é nada comparado àquele. Estamos de volta ao treino. Os guardas não conseguem entender como Aaron ainda está treinando depois de 2 semanas com a espada, sem perder um único dia sequer. Será que o príncipe preguiçoso realmente mudou? Um dos guardas acredita que ele vai acabar se cansando, mas isso não parece acontecer. Eles observam, intrigados, sua determinação e perseverança. Após a conversa, um deles nota o velho encapuzado no canto. Um guarda diz ao outro que ele só está observando e tem aprovação dos superiores, então não precisam se preocupar. Vamos olhar o idoso de olhos fechados, em pensamento profundo, pensando que já faz 10 dias desde que começou a observar o treino de Aaron. No início, ele achava que a motivação do jovem nobre era o orgulho e a inferioridade, insuficientes para tanta diligência. Mas estava enganado, pois o jovem passava muito tempo treinando. O velho também conhecia o apelido de Aaron, Senhor Preguiçoso. Mas, pelo que vê, o jovem príncipe não é nada disso. Para alguém que nunca teve um treinamento formal com espada, como é possível que ele suporte um treino tão rigoroso sem demonstrar qualquer sinal de irritação? Será que ele foi iluminado por Buda? O velho sábio faz uma comparação interessante, dizendo que o modo como Aaron treina se assemelha a um ferreiro que, dia após dia, martela o aço, como se estivesse fazendo isso há décadas, sem mostrar nenhuma fraqueza. Ele parece ter uma resistência incrível, algo que raramente se vê em alguém sem qualquer experiência prévia. Se lembrar de alguém que tenha uma ética de trabalho em sua determinação, quanto a de Eren, uma espécie de iluminação que o guia e fortalece em cada movimento que realiza para desenvolver essa ética de trabalho e força de vontade, ele se dedica até mesmo tão intensa, como se houvesse uma força interior que o impulsiona e o mantém ainda tem apenas 15 anos. Se ele continuar assim, pode descobrir todo o seu potencial. Com o mentor certo, será que ele poderia se tornar um dos maiores espadachins da história? Aaron continua praticando seu golpe, enquanto o velho encapuzado observava. Assim como desta vez, ele perguntou ao guardião da arena se Aaron tinha um professor particular de esgrima. O guardião respondeu que o pai do barão Aron estava preparando um tutor para ele. Com tanto esforço,
Seria um desperdício sem orientação. O guardião da arena também acrescentou. Curioso sobre quem seria o tutor, o guardião da arena respondeu que, se lembrava bem, seria Sir Orlan Jucran. Não. O guardião da arena ficou surpreso ao ver o velho tão perto dele, com uma expressão séria. Para ser justo, ele tem motivos para se preocupar. Segundo o velho, esse tal professor Aaron é um bêbado conhecido que costuma beber antes dos treinos formais. E por isso, ele só faz gritar com os soldados e novatos. Aquele bêbado não é um bom professor para Aaron, um espadachim iniciante. O velho se virou rápido e pensou que precisava agir. Uma joia como Aaron não devia cair nas mãos de um professor negligente. Ele saiu apressado para ver seu pai e logo chegou ao escritório dele. No escritório, ouviu o velho e ficou perplexo com o que ouviu. Ele perguntou se tudo isso era verdade. O velho confirmou com tristeza que era sobre Eren. Quem realmente tem potencial para ser um espadachim hábil? Quem poderia imaginar? O barão ficou surpreso e contente, mas também preocupado. Afinal, o velho já havia dado uma carta de recomendação para que Eren frequentasse a Academia de Espadachins de Cronos. É como a Academia de Espadachins para a elite do país. Apenas os talentos mais excepcionais conseguem entrar na prestigiada academia. Não importa se você pertence à realeza. Se for aceito em Cronos, será tratado melhor que muitos nobres. Essa é a elite da escola. Sua reputação supera a da Royal Academy. Claro, ser aceito é uma coisa, tornar-se estagiário é outra. Aaron, que começou a treinar esgrima há semanas, conseguirá resistir? Esse é o pensamento que mais preocupa Baron. Basta olhar para Eren. Ele ainda é iniciante. Mesmo assim, o barão chamou o filho ao escritório para dizer que Eren recebeu uma carta de recomendação para a Academia de Esgrima Cronos. Eren ficou muito surpreso por ser considerado em uma escola tão renomada, mas, como bom pai, o barão não o forçou a decidir. Apenas apoiou qualquer escolha de Eren, dizendo que a decisão era dele. O pai do Gon poderia aprender com o barão, não acha? Agora, voltando ao Eren. Naturalmente, ele ficou perplexo e disse ao pai que pensaria nos próximos dias. No conforto do quarto, Aaron pensava: seria possível? Após 10 anos inativo, surge uma chance na Academia de Espadachins. Se não tivesse potencial, essa chance não surgiria, certo? Ele refletia sobre suas habilidades e o futuro. Segurando os lençóis, ele decidiu não passar mais seus dias deitado em desespero, por ele e pela família. Muito bem, Aaron. Sem hesitar, Aaron foi ao escritório de Baram, declarando que queria o Cronos. Academia de Espadachins. Quando percebemos, Aaron já se despede da família na entrada do palácio, com murmúrios ao redor. A decisão súbita do príncipe. Com lágrimas, sua mãe se despediu, e seu pai o olhou carinhosamente, enquanto o coronel desejava boa viagem. Na estrada, estavam só o mordomo e Eren na carruagem. O mordomo perguntou se era a primeira vez que Eren saía da propriedade. Pensando, Eren confirmou que sim. Enquanto olhava para fora, o mordomo pegou algo de seus pertences e disse que queria o queria. Eren presenteou sua irmã com um colar que tinha um pingente em forma de espada. Surpreendido, Eren segurou o colar em suas mãos e, em silêncio, expressou sua gratidão. Pouco depois, chegaram à renomada Academia de Espadachins Cronos. Aaron ficou admirado com a grandiosa fachada e a quantidade de noviços que ali estavam. O mordomo se ofereceu para acompanhá-lo, mas Aaron gentilmente recusou a companhia, preferindo ir sozinho. Ele disse que agora é apenas um estagiário e precisa se acostumar a ficar sozinho. O mordomo se orgulhou do jovem mestre. Com um último olhar, Aaron pediu que se cuidasse e entrou. O mordomo se curvou humildemente, desejando felicidades. Eren continuou caminhando nervoso, como no primeiro dia de aula, estressante e emocionante. Ao se aproximar da academia, Aaron viu outro garoto à frente, escoltado por 2 guardas. O garoto de cabelos azuis, com um sorriso presunçoso, foi apresentado como Lord Brett Lloyd, filho do Conde Lloyd, uma família estimada do reino de Gavira. Brett foi recomendado para a academia por Sir Cole Sweaty. Um guarda do palácio deu as boas-vindas,
honrado em receber tal figura. Nesse momento, o outro guarda, com uma cicatriz vertical no olho esquerdo, se afastou. O guarda de cabelos vermelhos com mechas brancas viu Aaron se aproximar e logo se apresentou como filho do Barão Ferreira, mostrando a carta de recomendação do Cavaleiro Errante, Sir Bran Somerville. Quem diria? O velho é um cavaleiro legítimo. Assim como com Brett, o primeiro cavaleiro recebeu Aaron de braços abertos, dizendo que também conheciam Sir Bran Somerville. Ele é um cavaleiro em serviço ativo, responsável por subjugar criaturas há décadas. O cavaleiro disse a Aaron que, se Sir Bran o recomendou, ele passou facilmente. Em seguida, encaminhou Aaron ao auditório e desejou sorte. Afastou-se agradecendo pelo incentivo. Quando Aaron saiu, o guarda de cabelos vermelhos disse alto que não esperava que Sir Bran fosse o... Ele não costumava escrever cartas de recomendação para ninguém. Seu colega de guarda concordou, especialmente não para o príncipe preguiçoso. O guarda de cabelos vermelhos perguntou sobre o príncipe preguiçoso, e o outro explicou sobre o jovem preguiçoso da família Ferreira. A reputação de Aaron o precedia, então esperamos que melhore. O guarda de cabelos vermelhos concordou, já que Aaron parece mais fraco ao vivo devido ao seu físico inferior. Então, o que o velho viu nele? Aaron chegou à porta do auditório e, suspirando, abriu a porta. Encontrou olhares de reprovação, incluindo o garoto de cabelo azul e uma garota de cabelo ruivo curto. Outra garota, com cabelo prateado longo em um rabo de cavalo, lançou-lhe um olhar de lado. Mas Aaron não teve tempo para pensar. Distraído pela figura no pódio, era o mesmo guarda de cabelos vermelhos. Ao chegar ao pódio, anunciou rapidamente que havia 400 trainees preliminares e se apresentou como Ahmed. Ahmed será o instrutor deles, ensinando e avaliando o progresso. Ahmed olhou a multidão, notando vários candidatos promissores este ano, incluindo o garoto de cabelos azuis, o de cabelos prateados e o de cabelos brancos. A garota de cabelos brancos e a de cabelos claros. Mas entre todos, a que mais se destacou foi a de cabelos prateados, Ilia Linze, da família Linzebra. Dizem que ela é o segundo gênio do clã, o que fez Ahmed se perguntar sobre seu talento. Ao ouvir que ela supera seu irmão mais velho, a futura waifu foi detectada. Mas Ahmed não era o único de olho em Ilia. Brett também a observava de longe, questionando por que ela precisava ir à academia, já que era talentosa o bastante. Ele pensou que alcançar o topo não seria mais uma vitória fácil. Cuidado, temos um jovem muito ambicioso aqui. Ahmed continuou seu discurso, dizendo que todos ainda eram estagiários preliminares e não oficiais. Ele lembrou a todos que o treinamento para se tornar um espadachim é extremamente desafiador e demanda muita dedicação e esforço. Se conseguirem passar nos exames, poderão se tornar estagiários oficiais. No entanto, mesmo como oficiais, o treinamento será ainda mais difícil e exigente. Ahmed solicitou que deixassem seus pertences para trás e o seguissem até um local especial, onde algo muito importante aconteceria. Do lado de fora, eles se reúnem em uma pista oval. Ahmed, sem armadura, explica que este é o local ideal para treinar resistência. A pista é completamente plana, mas possui alguns declives projetados para a corrida. Sem qualquer aviso, Ahmed começou a correr, sinalizando assim o início do teste. Como se isso não fosse rápido o bastante, ele resolveu acelerar, ultrapassando a linha de frente dos trainees, e decidiu ir ainda mais rápido. Ele já estava alguns passos adiante, enquanto o resto dos trainees se esforçava para alcançá-lo, muitos já ofegantes, incluindo Aaron e outros. Brett pensava que precisava manter o ritmo, pois era uma corrida de longa distância. Correndo pela retaguarda, ele deu uma olhada e viu o príncipe preguiçoso ajoelhado, suando bastante. Brett pensou que Aaron realmente fazia jus ao apelido. Aaron estava bufando, claramente achando a tarefa muito difícil. Percebeu rapidamente que Aaron havia parado, mas não fez nenhum comentário e continuou a correr. Rapidamente na Enquanto eles continuavam a correr, Aaron começou a se levantar, com o corpo todo tremendo e ainda ofegante, mas deu mais um passo à frente e continuou a correr. Aaron pensou consigo mesmo que essa dificuldade não era nada comparada ao que o espadachim de seu sonho passou. Ele pensou que queria ser como ele, no mesmo nível do espadachim dos seus sonhos.
Para isso, Aaron precisava superar seu eu passado, o Lorde Preguiçoso. Um dos guardas que recebeu Eren, com cabelo musgo, também assistia ao teste. Assim como Ahmed, ele tirou a armadura e observava Eren, surpreso com o esforço do jovem herói, mesmo de joelhos e sem fôlego. Este é o nosso protagonista para você. No entanto, o guarda ficou subitamente alarmado com o estado de Eren. Ele já estava tossindo de maneira estranha, e não natural. E estava quase perdendo a consciência, quase desmaiando. Enquanto isso, Ahmed e os outros trainees estavam logo atrás de Eren, quando o nosso herói tropeçou, assustando o grupo que se aproximava rapidamente. Felizmente, esse outro guarda correu e conseguiu pegar Eren rapidamente, quando ele estava prestes a ser atropelado pelo restante do grupo. Olhando Eren de perto, o guarda pensou que ele não só desmaiou, mas ultrapassou seus limites e perdeu a consciência. Isso é esforço extremo. O guarda se maravilhou com o garoto curioso. Enquanto ofegava de olhos fechados, Eren despertou de repente. Levantou-se da cama e olhou ao redor, pensando onde estava. Uma voz à sua esquerda disse que ele estava indo muito bem, e se apresentou como o instrutor de Hunnitar Hall, responsável pela sala de recuperação. Eren rapidamente agradeceu, e o instrutor comentou que ele deveria estar muito grato, pois ajudou nosso herói a se recuperar mais rápido. Mas, sorrindo, ele também disse a Eren que talvez se encontrassem mais vezes, o que Eren não entendeu como uma piada. Depois, ele deu a Eren um pergaminho com a classificação do teste, mas disse que não faz parte dos exames finais e intermediários que determinam se serão trainees oficiais. O teste de resistência foi só para ver os níveis atuais dos candidatos. Sem surpresa, Aaron ficou em 400º lugar. O instrutor tentou consolá-lo, dizendo que estar no topo aumenta da estima, enquanto os de baixo são motivados a trabalhar mais. Essa classificação mudará em 1 ano, disse ele. O instrutor está surpreso com a calma de Eren, que não parece incomodado por ser o último. Ao ver que Eren está bem, o instrutor rapidamente o empurrou para fora da sala de recuperação e seguiu seu caminho. Os alunos já estavam sentados na sala de aula quando o guarda de cabelos cor de musgo os cumprimentou com um sorriso amigável no pódio. Ele parecia bastante satisfeito ao saber que a maioria dos alunos preliminares havia dormido bem. Ele se apresentou como Caraca, que seria o instrutor deles no dia de hoje. Caraca rapidamente apresentou a eles um novo cronograma que seguiriam nesta jornada, que inclui acordar e tomar o café da manhã das 6:00 às 8:00, seguido de uma sessão de treinamento matinal até o meio-dia. A partir desse momento, eles têm um intervalo de 1 hora. O treino da tarde começa às 13 horas e continua até às 17 horas. Depois disso, eles jantam até às 18 horas. Após o jantar, há uma aula de treinamento mental e arte liberal, que dura 1 hora. Depois dessa aula, eles estão livres para fazer o que quiserem. Caraca mencionou que todas as instalações de treinamento estão disponíveis para qualquer um que queira treinar mais e melhorar suas habilidades. Ao ouvir isso, Eren pensou em retomar o treinamento de espadachim, mas Caraca disse que armas não eram permitidas. Uma academia de espadachim sem espadas? Vamos lá. O dia passou rápido, e logo o crepúsculo estava no palácio. Brett é visto caminhando com suas garotas malvadas, ou melhor, 4 estagiários. Enquanto caminhavam, um perguntou se achava a aula de artes liberais chata, dizendo que a academia exagera ao obrigá-los a outra aula após um dia de treinamento. Mas Brett só sorria. Outro estagiário rebateu, dizendo que o primeiro tinha dificuldades porque não entendia a aula. Logo chegaram à porta de uma instalação de treinamento. Lá dentro, ficaram surpresos ao ver que a área era bem maior do que imaginavam e já estava cheia de outros trainees ocupados no treino com pesos. Enquanto caminhavam observando, um comentou sobre o empenho de todos, e o outro disse que era só questão de tempo, até que caíssem 1 a 1. Mas Het está focado em Ilha, que está ocupada levantando pesos que parecem pesados demais para qualquer garota por ali. Afinal, ela é um prodígio. Enquanto Ilha se agachava com halteres pesados, Brett apenas observava, engolindo o medo ao vê-la em ação, admitindo que a presença dela o intimidava. Sample text. Brett pensava que Ilha não estava no mesmo nível que eles, fazendo-o sentir-se inferior, sem ciúmes. Era como se houvesse um degrau entre ele e Ilha, um nível diferente dos demais. Até o grupo de Brett ficou surpreso com a capacidade dela de levantar tanto peso com aquele corpo. Mas o outro trainee ficou chocado ao ver que o Senhor Preguiçoso também está levantando pesos, mas bem mais leves. Os 2 estagiários continuaram zombando de Eren,
dizendo que ele desperdiçava sua vida dormindo em vez de treinar. Mas nosso herói não deu atenção. Eles continuaram zombando, dizendo que ele desmaiaria de novo quando Ilya percebesse as tentativas de Aaron. Brett mandou os outros 2 estagiários pararem e disse que estavam indo embora, quando Brett viu a garota de cabelos curtos e ruivos, ocupada com a rosca-martelo no banco. Brett sabia que ela era Judith, a única plebeia entre os nobres. Como não conhecê-la? Ela o derrotou no segundo lugar, e ele, com seus cabelos azuis, não esquece isso. Seu filho lança punhais mentais em Judith, prometendo nunca mais deixá-la em segundo plano e emitindo uma aura ameaçadora quando ela o chama para falar de suas besteiras. A garota irritada mandou ele parar de olhar, surpreendendo Brett. Essa plebeia está falando comigo? Mas Judith não recua. Sim, ela está falando com ele, e disse para parar, pois a está desconcentrando. Os capangas de Brett rapidamente se aliaram a ele, acusando Judith de arrogante e de não respeitar Brett. Mas a garota ruiva apenas perguntou se ele era bonito. Após Brett, um deles se exaltou, exigindo que Judith se desculpasse, mas ela continuou provocando, até dizendo que a boca dele cheirava mal. Quando ele ia revidar, Judith o mandou calar a boca, focando em um canto da área de treinamento. Brett ficou curioso e se virou para ver o que os dois viam, o que chocou a todos profundamente. Ilya se aproximou de Eren para uma conversa rápida. Até Aaron ficou chocado. A barra ainda está em suas mãos. De onde estavam, ninguém ouvia a conversa. Com ele sussurrando e Ilya apontando algo ao nosso herói, a sala de treinamento ficou em silêncio. Era possível ouvir o som das ervas daninhas rolando. A conversa de Aaron e Ilya terminou com ela se afastando, enquanto Eren se curvava timidamente. Ao fechar a porta da sala de treino, Eren se preocupou. Muitos olhos o observavam, mas ao olhar, todos desviaram e continuaram a treinar. Parecia a cena de uma comédia pastelão clássica. Judith e Brett pensavam igual. Sem ouvir o que diziam, Judith, impulsiva, levantou-se, deixou o haltere cair em um capanga de Brett e foi até Eren. Ela o chamou, mas Eren, chocada novamente, estava atônita. Judith, impaciente, disse que ele devia responder quando falassem com ele. Aaron então levantou-se e falou. No entanto, Judith disse diretamente que não tinha interesse nele, e que ele deveria dizer isso agora. O quê? Aaron ainda está atônito. Parece que Judith quer saber o que Ilya Lindsey disse a ele. O que o melhor aluno falou para o último colocado? Chocada, Judith estava irritada olhando para Eren. Será que Ilya Lindsey foi até Eren só para ensinar a usar o equipamento e corrigir sua postura? Quem acreditaria nisso? Aaron jurou que era verdade. Judah perguntou se conheciam ou eram amantes. Aaron disse que era a primeira vez que a via hoje. Judith ficou satisfeita com a resposta e se virou para sair. Antes de ir, disse a ele para relaxar, pois os outros estagiários poderiam achar que ela o intimidava. Aaron só pensava em como Judith era impetuosa. Quando ia retomar o treino, lembrando o conselho de Ilya, foi interrompido por Brett. Como Judith, ele logo perguntou o que Ilya disse e sobre a conversa com Judith. Um mês se passou, e como sempre, Brett bebia água, cercado pelos mesmos capangas. Embora agora sejam só 3, eles estão nas salas de treinamento. A poucos metros deles está Eren, praticando levantamento de peso, enquanto Ilya observa, corrigindo sua forma e treinando-o. Enquanto Eren se esforça no agachamento, Brett se vira para si mesmo, dizendo que não vai se preocupar com esses dois. É claro que ele também pensou consigo mesmo que nunca venceria Ilya, e que ela é, sem dúvida, a melhor aluna deste ano. Para Aaron, não há uma ameaça concreta. Ele ainda é considerado o trainee mais mal classificado. Brett tem a impressão de que Aaron subornou alguém para conseguir entrar na academia. Ele está convencido de que Eren, sendo preguiçoso, nunca alcançará o nível dele. Mesmo com todo o treino e incentivo que recebe de Ilya, Brett acredita firmemente que Aaron voltará a ser o príncipe preguiçoso, que sempre foi. Brett disse ao grupo que iriam para a pista, pensando que estava se contentando com o segundo lugar. Mas, ao se aproximar, ficou irritado ao ver que Judith já estava correndo forte. Um de seus capangas elogiou a intensidade de Judith e como ela sempre chega primeiro. Os outros comentaram que é natural ela se esforçar tanto, ela é plebeia. Mas Brett, irritado, disse que correriam de qualquer jeito. Eles ficaram chocados,
mas Brett afirmou que poderiam ir devagar se fosse difícil. Caso contrário, deveriam correr como se suas vidas dependessem disso. Esse garoto realmente precisa correr. Seu discurso motivacional foi concretizado. 3 meses depois, Ahmed e Karaka passaram pelas salas de treinamento e viram que poucos estagiários restavam, apesar do treino severo. Karaka sorriu, dizendo que havia mais do que no ano passado. Os 3 grandes, Judith, Brett e Ilya, seguem em seu ritmo. Judith levantando peso, Brett correndo e Ilya com seus exercícios. E há também os preguiçosos. Não mais. Não podemos mais chamar o Aaron de preguiçoso, certo? Não depois de tanto esforço. No dia seguinte, todos estavam na sala quando Ahmed anunciou que era hora das avaliações de meio de semestre. Muitos ficaram surpresos, enquanto Ahmed explicava que precisariam concluir um curso em tempo determinado para serem aprovados. Ao observar a pista, muitos estavam frustrados, com medo e preocupados pela dificuldade. Judith também estava bastante preocupada. Ahmed explicou que este percurso complexo é o auge das atividades dos últimos 3 meses, que envolvem corrida e natação. O curso é uma avaliação muito importante, e se conseguirem completar no tempo limite, tudo ficará bem. Além disso, a boa notícia é que as classificações não importam aqui. E a parte divertida é que Ahmed disse que o diretor dará uma recompensa para aumentar o moral. Nada demais. As avaliações intermediárias começarão em 10 dias, às 9 da manhã, para focar nos males. Não haverá aulas, e os aprendizes estarão livres. Ele desejou boa sorte. Como sempre, os capangas de Brett logo questionaram seu líder sobre terminar as avaliações. Um deles até disse que, claro que Brett consegue. Afinal, ele é o Lord Brett Lloyd. Mas enquanto discutiam, Brett estava imerso em pensamentos, lembrando de Ilya e Judith, além de outros. Mesmo assim, ele estava seguro de que ficaria entre os 5 primeiros, sem riscos. Mesmo assim, ele sentia tremor e desconforto ao olhar para Erin correndo na pista. É um dia diferente, e os estagiários estão ocupados. Judith, focada em quebrar recordes e levantar peso, estava feliz, e quase encerrando o dia quando ouviu vômito. Olhou e viu Aaron, de joelhos, ofegante. Judith refletiu que Aaron estava novamente ultrapassando seus limites. Isso a lembrou de quando ele começou na academia, e como ele melhorou tanto desde então. Ela se perguntou como Aaron conseguiu tal feito. Cerrando o punho, Judith não pôde evitar comparar sua determinação com a do senhor preguiçoso. Então, ela tomou a decisão necessária, ela retomou o treino, mas não está gostando. Os dias passaram rápido, e falta só um dia para as avaliações. Karaka se perguntou quantos estagiários passariam, e Ahmed disse que seriam 30. O mestre da espada apareceu entre os instrutores, surpreendendo Ahmed, que perguntou o que fazia ali. O mestre Ian, da Academia Cronos, um homem careca com bigode e barba brancos, disse: o diretor disse aos instrutores que preferia ver os trainees deste ano a ouvir de outros. Depois, cumprimentou Karaka, o novo instrutor assistente do Reino de Adã. Ao apertarem as mãos, o diretor perguntou rapidamente a Karaka quantos anos ele acha que tem. O jovem instrutor, confuso, respondeu: 55. Isso lisonjeou o velho, que sorriu e disse que detestava lisonjas, e ao mesmo tempo, dobrará seu salário. Karaka apenas sorriu e agradeceu, mas Ian tem 90 anos, e Ahmed disse para não acreditar no mestre da espada, pois ele não cuida das finanças. Agora, sobre os estagiários. Até o diretor notou que o grupo deste ano é muito diferente do anterior. Será o resultado dos ensinamentos de Ahmed e Karaka? Mas Karaka disse que ele estava dando crédito demais. De repente, Ian notou um trainee, e Karaka percebeu. Seguindo seu olhar, explicou que a estagiária era Ilya, o segundo gênio da família Lindsay, ocupada com elevadores. Ela é a melhor aluna entre os trainees, um prodígio que faz jus à sua reputação. Isso pode ser verdade, mas o diretor vê algo diferente. Sem tirar os olhos de Ilya, lamentou que ela estivesse obcecada com o caminho escolhido e não buscasse o que queria. Ahmed ficou surpreso ao ouvir isso. A diretora também disse que esperava que Ilya superasse essa obsessão,
e questionou como a sociedade a moldou assim. Então, ele rapidamente viu Judith fazendo agachamentos e comentou que ela estava se esforçando demais. Perguntou aos instrutores se já a alertaram sobre isso, e eles confirmaram. Karaka acrescentou que Judith é a mais teimosa do grupo. O diretor disse que deveriam avisá-la, e foi até ela, dizendo que seria um desperdício se ela se esgotasse. Outra razão para ele se aproximar dela era entender por que ela se esforçava tanto. Com poucos passos, o diretor já está diante de Judith, mas a conversa não é audível. Karaka pergunta se ele poderia impedir Judith de trabalhar tanto, e Ahmed diz rápido que ela ouviria o diretor. Mas ao virar e sair, Judith continuou o exercício. Droga! Essa garota realmente não ouve. Ahmed estava prestes a questionar o diretor, mas ele disse que Judith é teimosa, e só parará se ele der um bom motivo. O diretor rapidamente mudou de assunto, perguntando onde está Aaron. Enquanto olham pelos corredores, apenas os sons dos equipamentos de ginástica são ouvidos. Karaka e Ahmed permanecem em silêncio, lado a lado. Ahmed perguntou quanto tempo faz, e Karaka disse 30 minutos. O diretor viu Eren fazendo agachamentos com barra, e sem falar, afastou-se rápido. Disse aos dois para não incomodarem Eren. Eles entenderam o diretor, e Ian falou para não impedir Aaron, a menos que ele desistisse. Ele avaliou rápido que Aaron controla bem seu corpo. Quando a noite chegou, Aaron se deitou em sua cama com adesivos musculares para aliviar a dor dos treinos. Pensou nos últimos dias, nos colegas que zombaram e o ignoraram. Agora, Judith e Brett estão mais atentos a ele, o que é estranho. E Ilia, o melhor trainee, está ajudando Aaron nos treinos. Por que será que ela está fazendo isso? Ela não é do tipo que ajuda por pena. Quando Aaron fechou os olhos, ele caiu em um sono profundo, e sonhou que estava nos braços de uma mulher usando um manto vermelho. Durante o sonho, essa mulher disse a Eren que já fazia muito tempo. Ele então lembrou porque nunca queria sair da cama. Era para estar nos braços de sua querida e amada mãe. Mas Aaron sabe que essa figura não é sua mãe. Embora o abraço seja caloroso como sempre, o que o fez querer adormecer como antes. Porém, uma faísca chamou a atenção de Aaron e trouxe uma luz ofuscante. Era o espadachim de seu sonho recorrente, cortando a capa vermelha ao redor de Eren. Olhando admirado, Eren se levantou e ia se aproximar do espadachim de cabelos longos quando uma mão o segurou, impedindo-o. Aaron gentilmente afastou a mão de seu braço e agradeceu com um sorriso, dizendo que precisava ir. Então, Aaron despertou com uma aura diferente, parecendo emanar uma energia nova, cheia de intenção e determinação. O que Aaron fará depois? Aaron chega no curso no dia da avaliação, parecendo mais abatido que o normal, gerando cochichos. Alguns acham que ele exagerou desta vez. Até um dos capangas de Brett. Brett só olhou Aaron em silêncio, depois focou em outro trainee pior, Judith. Pelo aspecto dela, novamente se sobrecarregou e está na pior condição. Ao ver isso, o rato sorriu, pensando que o segundo lugar é tão bom quanto o dele, desde que ele se mantenha alerta. Ilia também olhou para Eren, que permaneceu quieta o tempo todo. Mas agora, a atenção de todos está em Ahmed. Com apenas 5 minutos para as avaliações de meio de semestre, Ahmed, revisou as regras uma última vez, explicando que há 4 estágios com diferentes instrutores para cada curso. Ao completar o ponto-alvo, podem avançar para o próximo local e desafio. Ele destacou que o exame usa uma escala de notas absoluta. Foquem no próprio progresso e mostrem aos instrutores suas melhorias. Os trainees já estavam no primeiro local e sentiram a intensidade. No primeiro desafio, tinham que fazer flexões, e ao contrário do que Ahmed disse, Reds espiava os outros. Ele se preocupa novamente com a velocidade de Ilia no desafio. Observando-a terminar, Rhett pensou que nunca seria tão rápido quanto ela. Depois, imaginou que ainda poderia disputar o segundo lugar. Rhett e seus amigos ainda se esforçavam na primeira tarefa, quando um deles percebeu algo estranho, fazendo Brett olhar também. E ele não gostou nada do que viu. Aaron estava realizando as flexões de braço mais rápidas do mundo, mesmo com o corpo abatido. Como ele conseguia fazer isso? Até Karaka, que estava supervisionando o local, ficou surpreso com a intensidade dele. No entanto, Eren estava totalmente concentrada, sem diminuir o ritmo ou fazer pausas. Ao ver isso, Brett ficou chocado, pensando que Eren não estava se preparando adequadamente para o desafio.
Será que ele queria se esgotar tão rapidamente? Enquanto estava distraído observando Eren, Ilya já havia concluído sua apresentação, deixando Brett surpreso, como sempre. Mas ele ficou ainda mais surpreso quando o instrutor chamou o nome de Eren, dizendo que ele também completou o desafio. Com um suspiro final, Eren soltou a barra e foi para o segundo local. Muitos trainees ficaram chocados com seu progresso. Mesmo após a primeira tarefa, Eren não disse nada e seguiu para o próximo local, atrás de Ilya. Alguns o ignoraram. Outros disseram que ele seria desqualificado de qualquer jeito, então não importava. Mas, sem que soubessem, Eren ouvia o que diziam pelas costas, enquanto ia para o segundo desafio, os saltos de caixa. Ele começou a fazê-los imediatamente, pensando que, se já estavam surpresos com seu desempenho, ele estava ainda mais. Era como se tivesse passado anos dormindo. Então, como conseguia isso? Eren sentia algo diferente em seu corpo hoje, como se estivesse queimando, mas tinha total controle e não sentia que estava quase acabando. Pensou que se fosse mais rápido, conseguiria. Mas não. Precisava fazer mais. Ele pode fazer mais rápido. Com tudo o que tinha, terminou os saltos de caixa rapidamente. Até Ahmed ficou chocado. De repente, anuncia a conclusão da segunda tarefa por Eren. Ao ouvir, Hatch parece assustado, mas não teve tempo de focar, pois um grito alto o distraiu. Judith está se superando, tentando terminar a primeira tarefa sob o olhar do diretor. Na terceira etapa, a corrida longa, apenas Ilya estava na frente, com Eren logo atrás. Ofegante, Eren sentiu algo estranho, um desejo de ser Ilya na corrida. Quando se preparou para ultrapassá-la, outra pessoa se aproximou rapidamente, surpreendendo-o ao ver que era Judith. A estagiária sobrecarregada ultrapassou Ilya, surpreendendo Eren. Com Judith liderando a terceira etapa, ela pensou que não perderia. A cada passo, ela lembrava tudo que fez para chegar aqui, até como foi desprezada ao se inscrever na Chronos Academy. Essas vozes maldosas diziam a Judith que ela estava delirando e que era maior que suas botas. Ela perseverou. Movida pelo desejo de entrar na academia e por trabalho duro, pensava que nunca deixaria alguém vencê-la. Nunca. Judith gritou que não perderia. Na quarta etapa, a natação de longa distância, ela mergulhou com entusiasmo e nadou intensamente. De repente, ela sentiu a dor aguda de uma cãibra na perna esquerda. Por que agora? Mais do que nunca. Mas estamos mesmo surpresos, já que ela tem se esforçado demais? Mesmo com dor, Judith continuou nadando com lágrimas nos olhos. Num piscar de olhos, ficou surpresa ao ver Ilya já ultrapassando-a facilmente. Enquanto via Ilya se afastando, Judith pensou que, embora soubesse que se esforçava demais, mesmo assim, não conseguia se livrar da dor. Como não pode vencer Ilya agora, a outra perna de Judith também tem cãibras, enquanto ela olha as costas de Ilya. Judith chora frustrada e começa a ceder à exaustão. Ela para de remar e logo afunda nas águas escuras do lago. No entanto, ela é tirada do devaneio com um respingo. Quando uma mão a puxa para fora da água, com os olhos fechados, Judith sente alguém a puxando da água. Músculos fortes a seguram firme. Ela tosse alto enquanto seu salvador nada. Judith abre os olhos e vê que foi Eren quem a salvou. Mas e as avaliações? Poá? Com um suspiro, Judith recobra a consciência, ainda grogue. Ela pergunta a Eren, irritada, o que ele está fazendo, enquanto Eren garante que estão quase na margem. Quando chegaram, Eren perguntava se ela estava bem. Quando Caraca surgiu correndo, mandando Eren sair e continuar as avaliações. Isso mesmo, garoto. Foque. Hatch se levantou e iniciou o terceiro desafio, seguido por 2 outros já cansados. A última coisa que Judah viu foram as costas de Eren mergulhando de volta no lago, pensando em como ele é idiota, um bobo que salva vidas. Então, de repente, o sol se pôs. E com ele, muitas lágrimas de trainees que não passaram no curso. Deprimido com o fracasso, Caraca se aproxima de um deles, sorrindo, dizendo que ele pode tentar novamente na segunda avaliação. Além disso, a segunda avaliação é mais fácil. Então, ele passará se der o seu melhor. Com esperanças renovadas, os trainees correram para o pôr do sol. Ahmed se aproximou de Caraca, comentando que havia mais aprovados este ano. Caraca sorriu e concordou.
O destaque foi o penúltimo candidato, Aaron Pereira, o herói de hoje. Finalmente, o MC está sendo o MC. Se houve aplausos pela escolha de Aaron de salvar Judith, então há alguns idiotas, quero dizer pirralhos arrogantes, outros estagiários que debochavam.